Olá a todos, o meu nome é Diogo Almeida e nesta demo vou-vos mostrar o Storyboard Pro 24. Temos muitas novidades que implementamos com esta nova versão do software e eu mal posso esperar por mostrá-las. Assim como uma visão geral do software que podem usar para criar incríveis storyboards e animáticos dos vossos projetos. Vamos começar por ver o ecrã inicial e a partir daí vamos passar para o software e observar o nosso espaço de trabalho. Aqui temos o nosso ecrã inicial do Storyboard Pro. Nesta janela podemos abrir um projeto recente ou criar um projeto novo. Se optarmos por criar um projeto novo, podemos escolher o nome do nosso projeto, escolher onde vamos guardar o nosso projeto no nosso disco, dar um título ou subtítulo, podemos escolher o espaço de cor do nosso projeto, assim como a resolução que queremos usar. Temos bastantes opções de resolução, desde 240p até 8K. Ter a possibilidade de definir o espaço de cor e a resolução do nosso projeto nesta fase é bastante útil porque nós temos integração entre o Storyboard Pro e o Harmony. Nós conseguimos exportar as cenas do Storyboard Pro como ficheiros de Harmony com todas as informações de Storyboard para usar como referências nas nossas animações. Vamos agora saltar para o nosso projeto para observar o nosso espaço de trabalho, assim como a interface do Storyboard Pro. Nós somos apresentados com esta interface, temos diversas janelas onde podemos trabalhar e várias barras de ferramentas para utilizarmos. Estas janelas podem ter diversas tabs que podem ser acessadas carregando no botão mais, e qualquer tab que não precisamos pode ser removida carregando neste botão. Vocês podem criar um espaço de trabalho customizado, salvá-lo e levá-lo com vocês caso precisem de se mover para outro computador. Nós também temos disponíveis vários espaços de trabalho dentro do software que vocês podem usar em diferentes fases do vosso projeto. Eu selecionei a minha vista geral. Como o nome indica, é uma visão geral do meu storyboard onde eu consigo visualizar rapidamente e facilmente todos os painéis que eu criei. Com este espaço de trabalho, também temos a tab do storyboard disponível. E aqui é onde podemos importar o nosso guião. Carregamos neste botão aqui, Import Script, e uma janela vai aparecer para localizarmos o nosso guião. Com o Storyboard Pro, nós podemos importar ficheiros RTF, TXT e Final Draft. Se importarmos ficheiros Final Draft, é possível importar também o formato do guião para criar o layout do vosso storyboard. Eu vou importar o meu ficheiro TXT para o meu projeto, vou selecioná-lo a partir desta janela, carregar em abrir, e agora tenho o meu guião carregado na janela do storyboard, em que eu posso usar como referência quando estiver a criar o meu projeto. Nós também temos outro espaço de trabalho, chamado espaço de trabalho vertical, em que podemos preencher os vários espaços de legendas dos nossos painéis e cenas com informações que temos no nosso guião. Aqui nós temos o nosso espaço de trabalho vertical. Temos campos de legendas que podemos introduzir diferentes notas para os nossos painéis. Temos a nossa tab do storyboard aberta, em que podemos simplesmente selecionar o texto e arrastar para a área que queremos preencher. É ainda possível adicionar uma legenda Sketch para criar notas visuais utilizando as ferramentas de desenho. Para fazer isso, basta carregar neste botão e Add Sketch. Com o meu pincel selecionado, posso de maneira muito simples desenhar dentro desta legenda para criar notas visuais para o meu painel. Agora vamos falar das diferentes ferramentas de desenho dentro do Storyboard Pro 24. Quando trabalhamos dentro do Storyboard Pro 24, temos a oportunidade de usar ferramentas Bitmap e Vetor. Nós introduzimos novas funcionalidades às ferramentas para melhorar a experiência de desenho, tanto com os pincéis como com o lápis. Eu tenho o meu pincel selecionado e conseguem ver que temos algumas ferramentas desativadas na nossa barra de ferramentas. Isto é um bom indicador que estamos a trabalhar num layer bitmap, que pode ser adicionado ao carregar neste botão. Se quiserem trabalhar com layers vetor, basta carregar neste botão aqui ao lado. Nas propriedades da ferramenta, conseguem ver que temos alguns presets já criados, mas se clicarmos aqui, conseguimos entrar dentro das propriedades do pincel. No final,
nós introduzimos a categoria de Random. Com esta opção, conseguimos controlar a aleatoriedade de texturas do nosso pincel bitmap ou vetor com texturas. Nós introduzimos esta novidade para os artistas conseguirem criar pincéis com uma aparência muito bonita dentro do software. Vamos ver como é que, ao ajustar os sliders, modifica a textura que é aplicada ao nosso pincel. Ao ajustar o meu offset Y e o meu X, eu consigo ver na minha preview como é que a textura se torna aleatória no nosso pincel. Qualquer pincel que vocês criarem será guardado na lista de presets e pode ser exportado para partilhar com os outros artistas. Também podemos importar pincéis para o nosso projeto. Agora vamos observar as novidades da nossa ferramenta do lápis. Aqui temos um esboço do nosso personagem que precisa de ser passado a limpo. Eu vou selecionar o meu lápis, saltar para as minhas propriedades da ferramenta, onde conseguimos ver alguns presets que podemos usar. Ou podemos carregar aqui para criar o nosso lápis personalizado. Com esta nova versão, temos acesso a mais uma janela para personalizar o nosso lápis. Janela essa que consegue manipular a opacidade máxima e mínima. Podemos carregar no triângulo ao lado para definir como os valores da opacidade são gerados, se pela pressão do stylus, se pelo tilt ou pela velocidade com que se está a desenhar. Todos estes valores podem ser invertidos. Vamos utilizar um destes lápis para começar a limpar a nossa personagem. Eu vou selecionar um layer vetorial e ligar a minha mesa de luz. Com o meu lápis selecionado, vou tirar proveito de um dos meus estabilizadores do software, neste caso, do Pulled String. Os estabilizadores dentro do Storyboard Pro são uma maneira muito eficaz de criar linhas suaves quando estiverem a limpar os vossos desenhos. O software também irá reconhecer as diferenças de pressão do stylus quando estiverem a trabalhar com os estabilizadores ativados, permitindo assim tirar partido das mudanças de opacidade do vosso lápis. Dentro do Storyboard Pro, também existe a opção de gerar automaticamente um preenchimento atrás do nosso artwork, para conseguirmos destacar as nossas personagens do background. Eu tenho a minha personagem já com o traço final, seleciono esse layer, vou ao menu Layer e Generate Automate. Escolho a cor que quero usar para o preenchimento, carrego OK, e assim que eu carregar OK outra vez, vai criar um novo layer com o preenchimento para eu não ver o que existe atrás do meu personagem. Eu posso utilizar uma das ferramentas de edição, neste caso a ferramenta do Cutter, para cortar o meu preenchimento. Com o Cutter selecionado, eu vou fazer zoom e delinear a área que quero remover o meu preenchimento. Assim que estiver selecionado, carrego em eliminar e agora temos um preenchimento que só vai até aos contornos do nosso personagem. Agora vou-vos introduzir ao nosso pincel de stencil. O stencil tem dois modos, o Repaint Mode e o Overlay Mode. O pincel stencil pode ser encontrado dentro da janela do pincel e a partir das propriedades da ferramenta podemos escolher entre os dois modos do stencil. O Overlay Mode é uma ótima maneira de criar brilhos e sombras ao nosso personagem de maneira não destrutiva. Eu escolhi o meu preset Soft Shading, escolhi uma cor e no meu layer onde eu fiz o preenchimento eu vou começar a adicionar algumas sombras ao meu personagem. Eu posso ir além da minha forma sem me preocupar, porque assim que eu deixar de desenhar, o software vai reconhecer os limites do layer e vai utilizá-los como uma máscara para o meu stencil. Ele faz isto de uma maneira não destrutiva, pois se eu não gostar do resultado, posso eliminá-lo ou se quiser usar um layer próprio para a sombra, posso ativar e desativar para conseguir ver o meu personagem com ou sem sombra. Nós adicionamos guias de simetria ao Storyboard Pro. Vamos ver como as podemos utilizar. Eu vou trazer a minha janela das guides. Aqui conseguimos ver que esta janela sofreu algumas alterações e agora temos uma parte dedicada a simetrias. Alguns botões também foram realocados. Para adicionarmos guias de simetria, basta carregar no botão mais e temos disponível dupla simetria, simetria horizontal e simetria vertical. Vamos adicionar a guia de simetria vertical e vamos bloquear as nossas guias. Eu posso usar as minhas guias de perspectiva juntamente com as minhas guias de simetria para criar os meus backgrounds muito rapidamente dentro do Storyboard Pro.
Agora que tenho tudo pronto, vou começar a desenhar e, como conseguem ver, o que eu desenhar vai estar de acordo com a perspectiva e vai espelhar do outro lado da guia de simetria. Como eu disse, vai ser uma maneira muito rápida de criar backgrounds ou de criar vistas simétricas dos vossos personagens. A seguir, vamos ver como conseguimos tirar proveito dos nossos layers e painéis e como adicionar diferentes efeitos aos nossos layers enquanto os partilhamos ao longo de diferentes painéis das nossas cenas. Dentro do Storyboard Pro, temos uma opção em que podemos partilhar layers ao longo de vários painéis, permitindo-nos fazer alterações a esses layers sem que o tenhamos de fazer em todos os painéis que esse layer existe. Dentro desta cena, conseguimos ler na nota que precisamos de dar um foco ao nosso telemóvel. Vamos conseguir isso ao adicionar um desfoque ao layer do nosso personagem, mas primeiro temos que o partilhar. Eu vou carregar com o meu botão direito e escolher Share Drawing. Isto vai adicionar um asterisco atrás do nome do nosso layer. Daqui, eu só tenho que pegar no meu layer e arrastá-lo para o outro painel. Visto que este layer já existe no outro painel, eu vou substituí-lo e vou fazer a mesma coisa ao último painel da nossa cena. Agora que os layers já estão partilhados, é a altura de adicionar o blur aos layers. No primeiro painel desta cena, vou carregar com o botão direito no layer partilhado, escolher Apply Effect e selecionar Blur. Uma janela vai aparecer e aqui eu posso escolher as características do meu efeito. Posso ver um preview e assim que eu estiver satisfeito, vou carregar OK. O software vai-me avisar que para ter um efeito, o layer vai ter que ser convertido para um layer bitmap. É importante ter uma backup do nosso layer caso seja necessário fazer alguns ajustes ao layer. Eu carrego OK e agora consigo ver que o blur foi aplicado a todos os layers partilhados. Isto é uma maneira muito rápida de editar múltiplos layers ao longo de vários painéis e até ao longo de várias cenas do nosso projeto. Agora vamos ver como conseguimos criar um efeito fantástico de parallax utilizando o espaço 3D do Storyboard Pro. Quando trabalhamos com o Storyboard Pro, temos a opção de importar ficheiros multilayers para o nosso projeto a partir de programas externos como o Photoshop. Eu tenho uma cena preparada onde eu já preparei o meu ficheiro multilayer, então vamos observar como é que funciona. Na nossa lista de layers, podemos ver que eu tenho um grupo com o nome Cloud Train Cityscape. Eu posso ativá-lo e expandir o meu grupo para ver todos os layers que aqui estão agrupados a partir do nosso ficheiro Photoshop. Nesta cena, eu vou animar um dos layers e também adicionar um movimento de câmera para termos um efeito de parallax. Eu tenho o meu layer do personagem selecionado e vou selecionar a ferramenta de transformação. Na janela das propriedades da ferramenta, eu vou adicionar um keyframe no início do meu painel e vou usar este botão para saltar para o último frame do meu painel e adicionar outro keyframe. Agora vou utilizar a minha ferramenta para arrastar o personagem para a direita ao longo do telhado. Agora, se eu for à timeline e arrastar a agulha de tempo, eu consigo ver que este layer foi facilmente animado. Vamos adicionar um movimento de câmera. Para isso, eu vou selecionar a minha ferramenta da câmera e nas propriedades da ferramenta eu vou adicionar um keyframe no início do meu painel e outro no final do meu painel. Vou mover a agulha de tempo para o final e neste keyframe eu vou usar o meu controlador da câmera para mover a câmera ao longo do telhado. E também vou fazer um zoom out para conseguir ver melhor o meu cenário. Se eu ativar a minha máscara da câmera aqui em baixo, quando eu fizer scroll na timeline, conseguimos ver o resultado do movimento de câmera com a animação do nosso personagem. Nesta cena também temos um cenário 3D. Com a versão 24, tivemos um avanço da tecnologia usada para ver e trabalhar com objetos 3D. Nós agora usamos Vulkan Scene Graph. Vamos passar para a nossa Stage View para podermos ver como é que o modelo 3D e os layers estão organizados no espaço 3D. Eu posso fazer um zoom out e na Stage View eu posso mover-me ao longo do cenário e até rodar a minha posição para conseguir ter uma melhor noção do tamanho do nosso modelo 3D e como é que os layers do meu ficheiro multilayer foram organizados.
Ao organizar os layers com diferentes distâncias em relação à câmara, conseguimos alcançar um efeito muito interessante de paralaxe. Vamos observar como é que as melhorias do 3D no Storyboard Pro 24 tornam o trabalho com objetos 3D muito mais simples. No Storyboard Pro, vais ter a opção de visualizar os modelos 3D como objetos 3D ou imagens renderizadas do objeto 3D. Vamos observar uma cena que contém estes dois exemplos. Se fizermos scroll na nossa cena, temos dois painéis que usam modelos 3D como backgrounds. No painel 4, estamos a ver o modelo 3D como uma imagem renderizada. Na tab dos Layers, temos novos ícones para trabalharmos com o modelo 3D e neste momento temos selecionado o modo Bitmap. Se eu carregar aqui, eu vou trazer uma janela para atualizar a orientação, posição e escala do meu modelo 3D. Quando estivermos satisfeitos e carregarmos no botão Render, uma nova imagem do modelo 3D será renderizada e vai atualizar a imagem anterior. Isto é uma ótima opção para casos onde não queres ter todo o teu modelo 3D na tua cena. Se eu quiser voltar atrás e desfazer a atualização do modelo 3D, basta carregar Ctrl Z. No painel 5, conseguimos ver que temos o modelo 3D como objeto 3D, mas usando os novos ícones, é possível alterar entre os modos muito facilmente. Temos mais novidades sobre 3D dentro do Storyboard Pro. Agora vamos falar de como podemos desenhar numa superfície 3D. Isto é bastante fácil de alcançar usando a ferramenta Create Layer on Surface. Aqui temos outra cena e vamos fazer um play para termos noção do que está a acontecer. Nesta cena, temos o nosso personagem a ser quase apanhado por um carro e nós vamos adicionar uma placa no carro para a matrícula, usando a nossa ferramenta Create Layer on Surface. Eu seleciono a ferramenta, seleciono o meu modelo 3D e se eu passar o cursor ao longo do meu modelo, a orientação do meu cursor vai alterar dependendo da orientação da superfície. Eu vou carregar Ctrl e vou clicar na área onde eu quero criar um novo layer. Agora que o layer já foi criado, vou agarrar no meu pincel, vou escolher o pincel que quero usar e vou desenhar a matrícula do meu carro. Storyboard Pro 24. Como o layer do desenho foi criado na superfície do nosso modelo 3D, se eu rodar o carro, o layer vai acompanhar a rotação. Também melhoramos a maneira de como podemos agrupar estes layers a modelos 3D dentro da mesma cena. Eu vou selecionar o meu layer de desenho, carregar em copiar o layer e vou selecionar os painéis onde eu quero que o meu layer esteja presente. Vou ao meu menu de layer e carregar em Paste Layer Special. Carregar OK e agora o que eu tenho que fazer é simplesmente arrastar o meu layer para dentro do meu modelo 3D. Isto é fantástico porque o software vai se lembrar onde o layer foi criado dentro do próprio modelo. Agora, se eu fizer scroll, consigo ver que o meu layer se vai encontrar na mesma posição. Também adicionamos mais uma maneira de trabalhar com modelos 3D dentro do Storyboard Pro 24. Nós adicionamos a seleção de Bones à ferramenta de transformação, permitindo visualizar e trabalhar com rigs que contenham bones dentro do modelo 3D, permitindo fazer poses e animar o modelo 3D dentro do software. Vamos procurar no nosso projeto uma cena que podemos usar esta novidade. Aqui temos uma cena onde está a faltar uma pose do nosso personagem quando ele está a saltar. Nós podemos usar um modelo 3D para servir de referência para quando estivermos a desenhar a nova pose. Claro que podemos usar a nossa Onion Skin para ver os desenhos anteriores e seguintes e usá-los como referência para a nova pose do nosso personagem. Mas nós temos um manequim dentro da nossa lista dos layers que podemos tornar visível. Utilizando a ferramenta de transformação com o botão Show 3D Bones Controls ativo, podemos selecionar o nosso modelo e agora conseguimos visualizar o esqueleto do modelo 3D. Nós podemos fazer poses
e animar o nosso modelo 3D para servir de referência ao nosso desenho. Qualquer modelo 3D que contenha uma estrutura de bones vai ser possível ser manipulado dentro do Storyboard Pro 24. Assim que a minha nova pose estiver desenhada, eu posso desativar o meu manequim e criar um preenchimento para o meu personagem. Nós estamos bastante ansiosos para vocês experimentarem as novas funcionalidades das ferramentas 3D e criarem projetos incríveis com elas. Agora vamos falar de como é que podemos trabalhar com vídeos dentro do nosso projeto, assim como keyframes de opacidade dos layers. Quando trabalhamos com o Storyboard Pro, temos a opção de adicionar vídeos para o nosso animatic, assim como ajustar a opacidade de layers ao longo do tempo. Vamos adicionar um vídeo ao nosso projeto e ver como conseguimos visualizar os keyframes de opacidade na nossa timeline. Aqui temos a nossa cena, vamos dar um play. E conseguimos ver que temos algumas mudanças de opacidade num dos layers deste painel. Em versões anteriores do Storyboard Pro, não conseguíamos visualizar os keyframes de opacidade dentro do nosso projeto. Mas com o Storyboard Pro 24 já é possível. Com o nosso layer selecionado na timeline, temos um ícone que corresponde ao Motion Keyframe. E se carregarmos nele, conseguimos mudar para keyframes de opacidade. Se selecionarmos opacidade, conseguimos ver os keyframes do nosso layer selecionado. A partir daqui, eu vou adicionar uma video track à nossa cena para adicionar um vídeo, tornando o nosso animatic mais dinâmico. Eu vou avançar um pouco na minha timeline e se eu carregar um pouco acima dos meus painéis, eu posso adicionar uma video track. Agora, só preciso de encontrar o meu vídeo nos meus ficheiros e posso facilmente arrastá-lo para o meu projeto. Eu já o tenho aqui preparado e posso simplesmente arrastar para a minha timeline. Assim que estiver importado, eu posso posicionar o meu vídeo na posição desejada e também posso ajustar a duração para apenas estar presente durante os painéis necessários. A partir daqui, eu posso mover a minha video track para baixo dos meus painéis e posso copiar um dos layers para estar presente na minha video track. Para mover a video track, eu tenho que carregar com o botão direito e escolher mover track down. E agora eu posso escolher o meu painel onde eu quero copiar o meu layer. Eu escolho Copy Selected Layer, vou voltar para a minha video track e escolher Paste Layer. Vou colocar o meu layer em baixo do meu vídeo e, usando as ferramentas de seleção, eu posso mover o artwork do meu placar para ficar de acordo com a posição do vídeo. Como conseguem ver, podemos adicionar layers à nossa video track e isso é uma grande vantagem para os elementos de background, permitindo usar os painéis de storyboard para as personagens ou props que possam vir a precisar na nossa cena. Com o Storyboard Pro, é possível salvar cenas completas na biblioteca e importá-las noutros projetos. Foi adicionada uma novidade ao Storyboard Pro que nos permite ajustar a duração desses painéis importados depois de eles já estarem no nosso projeto. Eu vou usar a minha Thumbnail View para encontrar o fim da minha cena 14 e o início da 15. E a partir da minha biblioteca eu vou importar a minha nova cena, mesmo no meio destas duas. Temos que renomear a cena porque a cena que importamos tem o mesmo nome de uma cena que já existe, especificamente a cena 15. Eu vou escolher renomear cenas e assim que colocar o novo nome da cena que estou a importar, todas as outras cenas vão ser renomeadas de acordo com a sequência. Assim que eu oprimir OK, consigo ver que temos uma nova cena 15 e que as outras foram renomeadas em sequência. Com isto, eu vou ajustar o tempo da minha cena usando a nova ferramenta Retime. Esta nova ferramenta permite-nos alterar o tempo dos painéis de maneira proporcional, respeitando as durações individuais destes painéis. Eu vou voltar para a minha timeline, vou selecionar os painéis que desejo editar. No meu menu Storyboard, vou escolher Retime Panels e uma janela irá aparecer. Nesta janela, conseguimos ver a duração total dos meus painéis selecionados. E eu quero que apenas tenham a duração de 1 segundo. Assim que eu carregar OK,
vai ajustar os tempos dos painéis para os painéis selecionados terem só a duração de 1 segundo. Agora vamos ver como conseguimos trabalhar com o áudio no Storyboard Pro e algumas das novidades que foram implementadas para melhorar e simplificar este processo. O Storyboard Pro é um programa muito versátil para criar animáticos e storyboards. Dentro do software, podemos adicionar e modificar assets 2D, animar e fazer poses com assets 3D, assim como podemos também editar a duração de múltiplos painéis ao mesmo tempo. Outra grande vantagem é poder adicionar e editar sons dentro do software. E com o Storyboard Pro 24, nós melhoramos esse processo. Nós vamos revisitar uma cena que modificamos anteriormente e vamos adicionar efeitos para a tornar mais interessante. Aqui temos o nosso personagem a balançar no cabo, ele salta para o cano e começa a descer. Há um momento em que o cano começa a tremer, então seria interessante adicionarmos um efeito sonoro do personagem a assustar-se. É possível importar sons a partir da nossa biblioteca para a nossa timeline. Com o Storyboard Pro 24, nós podemos selecionar e ter um preview do som antes de o importarmos. E também podemos cortar certas partes do som para importar para a nossa timeline. Na nossa biblioteca, eu posso selecionar o meu ficheiro de áudio, vou encontrar o efeito de som que desejo e clicar 2 vezes nele e, como conseguem ver, agora consigo ter uma preview da waveform deste ficheiro. E ainda posso ouvir o som antes de o importar. Posso também utilizar os botões Set in Position e Set Out Position para selecionar uma específica parte do meu áudio. Assim que estiver selecionado, eu vou verificar que tenho a minha faixa de áudio selecionada e agora apenas clico neste botão para importar o som para a timeline. Como conseguem ver, o áudio foi importado diretamente para a faixa de áudio selecionada e a posição deste vai depender de onde estiver posicionada a nossa agulha do tempo. Esta ferramenta é bastante útil caso tenham um áudio muito longo que seja preciso escolher uma parte específica para importar. Com o Storyboard Pro 24, agora podemos editar ao longo do tempo os efeitos aplicados ao nosso áudio, através de keyframes introduzidos no nosso efeito stack. Como conseguem ver, temos um som que eu quero adicionar um efeito. Eu posso ir ao meu efeito stack e ouvir como é que soa agora. Vou adicionar o efeito de pitch. Vou voltar ao início do meu som, a expandir o meu efeito e adicionar um keyframe. E um pouco mais à frente na timeline, vou adicionar outro keyframe. No primeiro keyframe, eu vou ajustar o valor para 2. E no meu segundo keyframe, vou ajustar o valor para 1. Vou aproveitar que estou no meu efeito stack e vou ouvir o som isolado de todos os outros sons. Isto é uma fantástica ferramenta para quem quer fazer edição de som dentro do software. Agora nós terminamos o processo de criar o nosso storyboard/animatic e chegou a hora de exportar. Com o Storyboard Pro 24 foram feitas melhorias nas opções de exportação em formato PDF, mas também temos outras opções que podemos escolher. Podemos ir ao menu File e na secção Export temos muitas opções, entre as quais Bitmap, Layout, Imagem Corrente, CSV e ainda temos a opção de exportar para EDL, AAF e XML. Também temos a opção de conformação em EDL, AAF, XML, caso queiram saltar para outro programa para trabalhar em alguma cena específica e voltar a importar para o Storyboard Pro. Com o Storyboard Pro 24, também fizemos melhorias na secção de exportar em PDF, permitindo ter uma preview do nosso PDF antes de o exportar. No nosso menu de exportação, podemos escolher PDF e uma janela vai aparecer. Conseguimos ver que temos várias opções de formatos, mas também podemos clicar neste botão para customizar a nossa própria opção. Nesta janela, conseguimos ter uma preview de qualquer modificação que façamos. Temos muitas opções na esquerda, tais como mudar o número de linhas e colunas. Posso também ver as diferentes páginas do PDF carregando nos botões do fundo da janela. Esta ferramenta é muito útil porque já não temos de andar a saltar entre o Storyboard Pro e o nosso leitor de PDFs para ver se as mudanças que fizemos são aquelas que gostamos. A opção de exportar movies permite-nos exportar em formato vídeo e tem suporte para Apple ProRes 4444, 422
e Qt Codex vai estar disponível para Windows e Mac. A opção de exportar para o Harmony vai permitir exportar as tuas cenas como ficheiros Harmony, exportando os teus assets 2D, 3D, animações dos layers e movimentos de câmera, permitindo ter todas as tuas referências para conseguires criar animações fantásticas. O Storyboard Pro é um software muito versátil, permitindo-te criar storyboards e animáticos bastante dinâmicos e com as novas implementações da versão 24 torna este processo muito mais eficiente. Se quiserem saber mais sobre esta versão ou outras novidades que foram implementadas, visita www.docs.toonboom.com. Obrigado por assistirem e não parem de criar!